Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e hoje em novo cenário. Hoje nós vamos começar a nossa série de unboxings que vai até o final dos lançamentos de Beyblade Burst Ultimate, né, BU, e até o final da geração Beyblade Burst. Eu tenho aqui todos os produtos que foram lançados na série regular até o final da geração. Então temos esse set aqui, que é o B201. Temos o B202, que é um Random Booster. Temos o B203, que é um Customized Set, né, um Deluxe Set. O B205, que é um Dual Pack. O B206, que é um Booster. E de bônus, um B00, que é o Booster especial da Hello Kitty. Então hoje vamos abrir o B201, que é o Zest Achilles Customized Set. Esse aqui é um produto oficial da Takara que foi lançado no ano passado, em 2022, e que possui 3 layers, 2 discos, 2 drivers e uma gear para o Divine Bellion. O Beyblade principal desse set aqui é o Zest Achilles, que nós vemos nesse gráfico grande na caixa, e o principal diferencial desse Beyblade é que ele é anunciado como tendo 48 modos direto da caixa, que são 12 modos no layer e 4 modos no driver, totalizando 48 modos possíveis para você utilizar esse Beyblade. Aqui do lado da caixa nós temos uma breve explicação do sistema Dynamite Battle. Atrás também temos explicações de todas as peças que acompanham esse produto, inclusive da gear, que é para ser usada lá no Divine Bellion, e os locais onde devem ser colados os adesivos. Aqui uma breve explicação das mecânicas do Chain, que é uma blade que vem aqui nesse set. E aqui em cima a explicação de todos os modos que o Zest Achilles tem. Então ele possui 3 modos, um modo normal, um modo mais ofensivo, um modo mais defensivo. Tem o modo de giro à direita, o modo de giro à esquerda, o modo low e o modo high no layer, totalizando 12 modos, mais 4 modos no driver, então 12 vezes 4, 48. Esse é um Beyblade que possui 48 modos direto da caixa. Aqui embaixo, aquele anúncio que nós amamos, que é que você não pode comer esse Beyblade. E a caixa já tá aberta, mas vamos ver tudo que vem nesse set e discutir um pouquinho cada uma das peças. Temos aqui então todas as peças que vêm nesse produto e vamos falar de cada uma delas individualmente. Começando então por baixo, nós temos aqui o driver 4 Dash. 4 Dash é um driver de equilíbrio. A sua versão original foi lançada lá em 2021, no set do Astral Spriggan, e o diferencial principal desse driver é que ele possui 4 modos, como está no seu nome, 4. Então, empurrando essas duas abinhas aqui, você libera esse giro, que te permite trocar entre 4 pontas. Temos a primeira ponta, que é uma ponta mais ofensiva, é uma ponta plana de borracha, é voltada para o modo de ataque. Seguindo, nós temos uma ponta mais pontiaguda e de metal. Essa ponta aqui é o modo de resistência do Aquiles. Temos uma ponta que lembra um Coated Sharp, lembra um Unite, que a ideia é ter uma ponta pontiaguda de plástico no centro, que é coberta, né, por borracha, o que vai fazer que quando o seu Beyblade incline, ele tenha mais atrito com a arena e dê contra-ataques, mas se ele ficar reto, ele vai ficar parado no centro da arena. Essa aqui é a ponta de equilíbrio. E por fim, nós temos uma ponta de defesa, que é uma bolinha de metal que gira livremente, o que ajuda a manter a estabilidade do combo e a repelir alguns ataques. Além disso, ele é um driver dash, então lá dentro nós podemos ver que esse driver possui uma mola dourada, cuja resistência é maior do que a das molas normais de Beyblade Burst, o que dificulta a eclosão e faz com que seu Beyblade seja mais difícil de sofrer um Burst Finish. 4 é um driver interessante, ele não é muito competitivo, ele não tem muito valor para combos ou competições, mas para se divertir é muito legal ter um driver que tem tantos modos assim. Então eu acho que ele combinou bastante com esse Aquiles. Seguindo, nós temos o disco Illegal. Illegal é um disco equilibrado que ele distribui todo o seu peso aqui pro lado de fora. A ideia desse disco é ter um OWD, o Outwards Weight Distribution. A ideia desse disco é jogar o peso para fora mesmo, o que vai intensificar a resistência do Beyblade, vai aumentar a força centrífuga e também vai fazer que ele tenha mais movimento pela arena. Além disso, o Illegal é um disco bem pesado, então é bem comum de você ver esse disco em combinações de resistência e de ataque no competitivo. Esse aqui é um dos discos mais interessantes lançados em Beyblade Burst e figura aí entre alguns dos melhores combos da geração. Nós temos aqui a Armor 4. Essa é uma Armor nova que foi lançada nesse produto, e a ideia é que ela ajude a distribuir o peso do layer e consiga definir se o Beyblade vai ficar no modo High ou no modo Low, dependendo da montagem que é feita dessa Armor no disco.
Armor 4 não influencia muito nos combos, ou bem da verdade é que a maioria das armors não faz tanta diferença assim na performance dos bays, mas a ideia dela é distribuir em 4 pontos principais de peso e ser uma armor equilibrada, então é importante comentar isso aqui. Seguindo nós temos a Blade, esse aqui é o Zest. Zest é uma Blade de equilíbrio, que, como vocês podem ver, tem um formato meio oval, com alguns pontos ofensivos, alguns pontos mais de defesa, ela é bem interessante. Mas essa Blade tem alguns truques especiais. O primeiro é que, como você pode ver, está escrito um R aqui, significa right, então ela está girando para a direita. Porém, se você virar ao contrário, aqui nós temos left. Então, essa Blade pode girar para ambas as direções, tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo do DB Core que você vai encaixar aqui, ou do BU Core também. Zest é uma Blade bem interessante, mas não é por causa disso, e sim pela sua adição. Ela tem aqui as espadas, o que permite que você encaixe, e aqui você vai aumentar um pouquinho o peso e também disponibilizar novos pontos de ataque para Blade Zest. Então, aqui nós temos um modo mais ofensivo, onde essas espadas vão fazer com que o Bey ataque com mais força. Porém, ao encaixar aqui por baixo, você percebe que a Blade fica mais arredondada, o que vai aumentar a defesa. Então, aqui nós temos uma Blade que pode girar tanto para a direita quanto para a esquerda, e também tem um modo normal, né, um modo equilibrado, um modo de ataque e um modo de defesa, dependendo de como ela é montada. E o mesmo vale para o modo de giro à esquerda. Aqui nós temos um formato mais arredondado, mais defensivo, porém, caso você inverta e encaixe aqui por baixo, você percebe que ela fica num formato mais oval, mais quadrado, e que deixa esses pontos de impacto aqui e esses pontos de impacto aqui mais proeminentes. Lembrando que o Blade vai estar girando assim, então ele vai ter um ataque bem consistente aqui e também aqui, o que aumenta bastante o potencial ofensivo da Blade. No final, Zest é uma Blade bem interessante, tem muitos modos, né? Só aqui nós já temos 6 modos, sem a espada, direito ou esquerda, com a espada no modo de ataque, direito ou esquerdo, e com a espada no modo de defesa, direito ou esquerdo. Então são 6 modos só na Blade. Isso sem considerar o modo High e o modo Low, o que faz com que esse layer tenha no total 12 modos. Esse é o Beyblade que tem mais modos possíveis na história de Beyblade Burst, e eu até que diria na história de Beyblade. Por fim, nós temos o DB Core, o BU Core, que é o Achilles. Achilles é um BU Core de equilíbrio, e que, como podemos ver aqui, ele tem alguns dentinhos bem interessantes. Os dentinhos não são nada ruins, ele tem uma barreira bem firme aqui no meio e 2 dentinhos proeminentes em ambos os lados. Além disso, esse aqui é um DB Core que pode girar tanto para a direita quanto para a esquerda, para poder acompanhar a Blade Zest, e ele possui aqui alguns BU Locks, bem pequenininhos, mas que nós podemos perceber, o que ajuda com alguns discos a prevenir o Burst Finish. Para poder mudar os modos desse DB Core, você precisa dessa ferramenta aqui, que acompanha o set, e basta encaixar e virar. Então agora ele está no modo de giro à esquerda. Para mudar, basta encaixar e virar na outra direção. E aqui nós temos o Achilles no modo de giro à esquerda. Esse aqui é o nosso segundo ou terceiro BU Core lançado que tem giro em ambas as rotações, junto com o primeiro Spriggan e também com o Hello Kitty. Hoje nós temos 4 BU Cores que giram tanto para a direita quanto para a esquerda, que são o Spriggan, o Achilles, o Hello Kitty e também o Spriggan 2. Continuando, nós temos o Driver Metal Never. Esse aqui é um driver de resistência que possui uma ponta pontiaguda de giro livre, que é coberta por um plastiquinho de POM. POM é o polióxido de metileno, que é um plástico que ele é mais liso, então ele tem menos atrito com a superfície da arena, o que intensifica o poder de resistência do Beyblade. Além disso, por ser um driver metal, ele possui metal locks, então essa pecinha aqui costuma ser de plástico nos outros drivers, é uma peça de metal, o que aumenta o peso e também a estabilidade dele na hora de girar. Never é um driver que não é tão usado no competitivo, ele já foi usado, mas já foi superado, mas mesmo assim é uma adição interessante à sua coleção, e se você não tinha, para afinal ele é um driver relativamente raro, ele vem em poucos lançamentos, e até onde eu me lembro só em Random Boosters, essa aqui é uma ótima oportunidade de colocar aí na sua coleção. Seguindo, nós temos o disco Fortress, esse aqui é um disco que também faz parte do sistema Dynamite Battle, e ele foi originalmente lançado lá no Chain Kirbyas. Esse aqui é um disco mais voltado para defesa, ele chega a distribuir um pouco do seu peso para fora, mas na maior parte ele é um disco que vai estar voltado para o meio, né? Ele é um disco pesado que vai te ajudar no potencial defensivo do Beyblade. Temos em seguida a Armor 2, que foi uma das primeiras armors lançadas em Dynamite Battle,
que também é uma arma equilibrada que não tem muita coisa para ser dito sobre ela. Ela é bem básica e as armors em geral não fazem muita diferença no seu combo. A diferença mesmo é no peso, que costuma ser bem pequena, de 1 ou 2 gramas. Temos aqui a Blade Chain. Essa aqui foi uma Blade lançada originalmente lá no Chain Kirby's, que é uma Blade voltada para defesa. Ela tem uma estrutura até que bem arredondada, com alguns poucos pontos de contra-ataque, e a principal mecânica dela são essas partes móveis aqui, que vão se mexer dependendo de um fator, que é o DB Core ou BU Core que você está utilizando nela. Então, dependendo do formato dessa parte de plástico aqui do seu DB Core, ele vai travar ou não essas partes móveis aqui, o que ajuda na defesa dele. Então você pode definir se você vai repelir mais ataque, se você vai ter uma estrutura mais de contra-ataque, uma estrutura menos ofensiva, né, com menos recuo. Tudo depende de qual DB Core você vai utilizar, o que é bem interessante, mas infelizmente não é muito competitivo, então nós raramente vemos essa Blade em combos em campeonatos. E por fim nós temos o DB Core Phoenix. Phoenix foi lançado lá no Prominence Phoenix também, já há algum tempo, e é um DB Core voltado para defesa que tem alguns dentinhos bem medianos. Nada demais a se comentar sobre esse DB Core, ele não tem nada de especial, não tem nenhuma mecânica, mas é um DB Core bem bonito, ele não foi lançado muitas vezes, então por mim tá valendo, já é uma boa adição para a coleção também. Indo para o nosso layer bônus desse set, nós temos aqui um single chassis, esse aqui é o 1D. Esse aqui é uma peça lá de Sparking, então de 2 sistemas atrás, que permite que você monte o seu layer e encaixe discos normalmente nesse chassi. O 1D é o chassi defensivo, então ele é o mais leve dos 3 chassis únicos, né? O 1D, o 1S e o 4A, mas ele tem uma boa trava defensiva aqui. E justamente por ser o mais leve, ele é o menos usado no competitivo. Geralmente é utilizado o 1S, que é mais pesado, mas tem travas mais fracas, ou o 4A, que é mais pesado, tem travas mais fortes, mas é muito desequilibrado. Porém, o 1D é uma boa opção, caso você goste, então sempre vale para os seus combos. E falando em desequilibrado, aqui nós temos um Ring. Esse aqui é o Hollow. Hollow é um ring voltado para ataque, que possui uma foice de metal bem proeminente aqui desse lado, e alguns pontinhos com um pouquinho de metal desse outro, o que faz com que ele tenha um movimento bem desequilibrado. Quando o Beyblade estiver girando, essa parte da foice aqui vai pesar, então ele vai ter um giro mais impreciso, o que é muito interessante para ataque e para desestabilizar oponentes. Esse aqui é um ring bem interessante, que eu gosto bastante de utilizar em combos, então valeu a pena ter colocado ele aqui na coleção. Por fim nós temos o Sparking Ship, esse aqui é o Ragnarok, e Sparking Ships também não fazem muita diferença, a não ser que tenha um metal ou borracha, que não é o caso aqui. Então ele é mais estético mesmo. Eu acho que eu não tinha nenhum Ragnarok na coleção ainda, então bonito, gostei. E por fim nós temos a Gear, essa aqui é a A-Gear. Essa Gear foi lançada como uma forma de você melhorar o seu Divine Belial, então vamos pegar ele lá. Aqui temos ele, Divine Belial. Belial, mais uma vez, recebeu 4 Gears no decorrer desse sistema, e para poder montar essa nós precisamos desmontar o layer. Então, estando aqui com a Blade Divine, vamos pegar novamente a nossa A-Gear aqui. Virando a Blade de ponta cabeça, você vai perceber que existem 4 espaços que vão combinar com esses 4 encaixes da Gear. E aqui nós conseguimos encaixá-la no modo defensivo. Esse é um modo que, como você pode ver, as principais lâminas, os principais pontos de impacto da Gear, não estão alinhados com os principais pontos de impacto da Divine, o que vai fazer com que ele tenha um formato mais arredondado, com menos recuo, logo mais defensivo. Porém, o legal da A-Gear é que, diferente da F-Gear, caso você vire, você vai ter uma mudança de modos. Então, como você pode perceber, os pontos de impacto agora estão perfeitamente alinhados, o que vai aumentar o recuo, vai aumentar o poder ofensivo, e vai fazer com que o Divine dê impactos mais fortes. A A-Gear é uma adição bem legal para sua coleção, especialmente se você tiver uma Blade Divine. Se você não tiver, não tem muito o que fazer com ela. A Divine é a única Blade de Beyblade Burst que pode utilizar a A-Gear. Então, montando aqui nós temos nosso Divine Belial Nexus Venture 3 Second Gear, com a D-Gear, que veio lá no Gatling Dragon, e a A-Gear, que veio aqui no Zest Achilles.
Então, bora pra montagem dos Beyblades que vieram mesmo nesse set. Começando pelo Zest Achilles. Começamos pegando a Blade, vamos escolher o modo dela. Por enquanto eu vou montá-la no modo de giro à direita e de ataque. Basta encaixar o Biocore aqui no centro. E aí, temos que travar tudo com a Armor. O que às vezes é um pouquinho difícil de fazer. Pronto. Aí, pegamos o disco, colocamos nessa posição aqui. E finalizamos encaixando o driver e girando no sentido horário. E aqui nós temos o Zest Achilles Illegal 4-4. Isso aqui é um combo bem interessante que eu tô bem ansioso pra testar na arena. Eu ainda não batalhei com esse Beyblade, mesmo tendo ele há mais ou menos uns 6 meses. Mas mesmo assim, eu tô bem ansioso pra poder ver como é que ele performa. Então, em breve, algumas batalhinhas de teste pra gente ver como é que esse carinha se sai nos seus 48 modos. Seguindo, vamos lá para o Chain Phoenix. Então, encaixando aqui o DB Core na Blade. Mais uma vez, viramos de ponta cabeça. Aqui é onde encaixamos a Armor. Travamos as duas abinhas. Encaixando o disco nesta posição. E aí, é só travar tudo com o driver. Como esse é um driver de metal, eu recomendo você travar o primeiro dentinho, soltar para não fazer pressão na mola, e aí sim terminar a montagem com o disco. Porque infelizmente o metal pode danificar os dentinhos do seu DB Core se você não tiver cuidado, então essa aqui é uma maneira de tentar preservá-los por mais tempo. Por fim, para fazer a montagem do layer do Hollow Ragnarok, nós pegamos o ring, encaixamos o Sparking Chip e giramos até travar. E aí, por fim, basta virar aqui e travar tudo com o chassi. E aqui nós temos o Hollow Ragnarok 1D, que é um layer único, que é um bônus desse combo aqui, porque o Hollow é uma Blade também, que é... Uma Blade não, é um ring que é bem raro, então é legal de adicionar na coleção também. E aqui nós temos tudo que veio nesse set, e eu tô bem ansioso para colocar esses bays lá na arena, então vamos montar um combinho para o Hollow Ragnarok e vamos testar algumas batalhinhas de teste com esses três carinhas aqui. Começando com o set de giro, com o Achilles no modo de defesa, girando à direita. A gente pode perceber que ele vai ficar aí mais estável no centro da arena, mais paradinho e tranquilo. Agora vamos mudar aqui o driver pro modo... pode ser de ataque. Ele já tem um movimento bem mais agressivo pela arena, podemos perceber. No modo de resistência ele também aí já tende a ficar mais ao centro. Talvez um pouquinho instável, né? Menos estável do que no modo de defesa. Mas mais paradinho, mais calminho no centro. Isso é por causa da ponta de metal, tá? Ele é meio... pontas de metal são meio desequilibradas mesmo. E por fim o modo de equilíbrio, ele fica mais paradinho aí no meio. Mas quando ele vai para as bordas, ele acelera. Machucou minha mão, mas beleza! Legal. Agora testando com o Chain Phoenix, né? Fortress Metal Never. E o Hollow Ragnarok 6 Vortex Reboot. Ficando o combo mais fácil que eu tinha aqui, que os outros bays estão todos guardados. A gente já consegue perceber que ele é bem desequilibrado, né? Você vê que, mesmo sendo um bay mais ofensivo, ele vai ficar meio doido aí. E quando o reboot ativar, ele vai se movimentar. Talvez já tenha até ativado. Acho que tá ativo sim. Você vê que ele é bem instável, né? O layer ele fica balançando bastante, inclusive. Então, pra testar, vamos lá. Chain Phoenix vai enfrentar o Zest Achilles. Eu devo ter falado Union no teste de giro dele, né? Ai, que vergonha. Enfim. Ui, aqui eles conseguiram desestabilizar muito bem o Chain. Já, Chain Phoenix. Vamos ver como é que o Achilles sai no modo de ataque. Opa! Ah, ele mergulhou bem ali, mas já perdeu o padrão de movimento. Talvez se eu tivesse lançado um pouquinho mais inclinado, ia ter sido melhor. Bem, vamos lá, né? Vai que acontece um milagre.
lá. Chain. Mais uma vez, modo de ataque. Foi mandado pra fora na hora. E a tinta dourada já vai ficando pela... O estúdio não dá pra enxergar aqui, mas ele já sujou aqui o pano branco de tinta dourada. Parabéns, Aquiles. Vou testar os outros modos, hein? Vamos lá, começando com Chain. E o Aquiles agora está no modo de giro à esquerda e no modo de defesa. O modo de defesa tanto no Layer quanto no Driver, inclusive. A gente já vê que ele tem bem menos recuo, né? Os impactos dele são menos expressivos. E ele fica mais centrado na arena, né? Ele fica mais já equilibrado. Justamente por conta dos pontos de impacto estarem mais escondidos. Ele tem menos recuo, ele não tá voando tão longe quanto ele estava voando nas outras batalhas. E aí nós temos o Aquiles ganhando no LAD, que legal. Então, vamos lá, vamos mudar isso aqui e colocar o modo de resistência só pra encerrar. Nossa, pode vai encerrar o vídeo? Sim, gente. Depois eu faço umas batalhas, todos os modos dele. É muito modo pra fazer esse vídeo. Tá? Chain. E o Zest agora no modo de resistência do Driver e modo de defesa no Layer, girando à esquerda. Engraçado, esse modo de defesa tá dando impactos legais, né? Tá mandando bem, tô gostando de ver. Dá pra ver que nesse modo de equilíbrio, de equilíbrio não, de resistência, ele é menos equilibrado, né? Que no modo de defesa, ele é menos estável. Ele pode até ter mais resistência pura, mas ele tomba mais rápido. E aí o Chain acaba levando essa. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias, às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima, quem sabe. Até mais.